Hi there, I'm Edson, your English teacher. Let's jump in our English class. Falamos na aula anterior que descrever o passado é uma forma de compreender o momento atual. Do you remember? Continuaremos olhando para o passado e descrever o que estava acontecendo. No tema desta aula, abrimos uma janela do tempo, quando mostramos nossa terra ao mundo e sediamos o espetáculo de um esporte que, para nós, é a nossa cara. That was the 2014 World Cup in Brazil. Let's get started. Look at this image. What is it? A news website about sport. É um website de notícias sobre esporte. Or B, an instant message. É uma mensagem instantânea. Letter A, it's a news website about sport. Look. What is it? A, the name of this news website. Or B, the headline, a manchete of this new website. That's it, B, the headline of this news website. What is it about? Veja do que trata a manchete. Brazil's 7-1 World Cup loss to Germany still haunts the seleção. Aqui diz que a derrota do Brasil por 7-1 para a Alemanha na Copa do Mundo ainda assombra a seleção. So, it's about the negative memory of Brazil's World Cup loss to Germany. É sobre a memória negativa da derrota do Brasil para a Alemanha. Or B, it's about the increase of heart attacks in the World Cup. Ou é sobre o aumento de ataque cardíaco na Copa do Mundo? That's it. Letter A. Very good. Soccer is believed to be our national passion. Do you agree? Os brasileiros são vistos como apaixonados pelo esporte. Uma Copa do Mundo em território nacional foi um marco de uma história para muitas pessoas, brasileiras e do mundo inteiro. E há quem conte suas histórias deste momento e nos faz lembrar das nossas também. Let's come back in time and learn more about this moment. Agora vamos conhecer a história de Turki Mohab, um fã do futebol brasileiro, da Arábia Saudita. Take a look at this text. What was happening 10 years ago? Look here what Turkey says. Yes, Turkey was traveling to Portugal. What was happening there in Portugal? Look. The Euro Cup was going on. A Eurocopa estava acontecendo. Quando a FIFA premiou o Brasil para sediar a Copa do Mundo em 2014, Turki decidiu que viria para cá. Ele lembrava de quando era criança e do que ouvia sobre o Brasil. Por isso, suas memórias da infância sobre o nosso país falaram alto. Look at the text. What was he thinking? Now answer. He was thinking how amazing and marvelous would it be for him to experience a live Brazil game in their own country. Ele estava pensando quão maravilhoso e incrível seria experimentar um jogo do Brasil ao vivo no nosso país. Turki veio com amigos para o Brasil, por isso ele usa we, nós. When did they arrive? Look at the text. It says we arrived in São Paulo 2 days before the first match
that was taking place in São Paulo. Aqui diz assim, nós chegamos em São Paulo 2 dias antes da primeira partida que estava acontecendo em São Paulo. So, the answer for this question is, they arrived in São Paulo 2 days before the first match that was taking place in São Paulo. All of his experiences here in Brazil were so dynamic that Turkey tells us about his story with a special structure. Take a look. The game was starting. We were watching the games rooting for the Brazilian soccer team. Nós estávamos assistindo os jogos, torcendo para o time brasileiro de futebol. Observem essas frases e percebam o que há em comum entre elas. Elas têm o verbo to be na forma passada e o verbo principal com a terminação em ing. É isso aí. Um outro ponto comum entre elas é que elas declaram o que estava acontecendo. Assim, elas estão na forma affirmative, na forma afirmativa. These sentences are in the affirmative form, so. Como é uma estrutura com o verbo to be, isso significa que na forma interrogativa e negativa, o que acontece? Veja os exemplos a seguir. What were Turkey and his friends doing in São Paulo? Was Turkey attending the World Cup in Brazil alone? Turkey was not attending the World Cup alone. Vejam, a primeira frase. Were, antes da pessoa, sujeito da frase. Aqui, Turkey and his friends. Turkey e seus amigos. E ao final, o ponto de interrogação. Olha a segunda. Was, antes do sujeito da frase. E ao final, o ponto de interrogação. So, these sentences are in interrogative form. E a terceira frase? O que a caracteriza? Isso, o not depois de was. A palavra not depois de was e were caracteriza a frase na forma negativa. Let's practice. Tell me if these sentences are in the affirmative, interrogative, or negative form. Their first match was taking place in São Paulo. A primeira partida estava acontecendo em São Paulo. Aqui se declara o que estava acontecendo. Portanto, a forma da frase é was taking, indicate affirmative form. Now you. We were not watching Brazil versus Germany game. Nós não estávamos assistindo o jogo entre Brasil e Alemanha. Pay attention. Not. After were. So, negative. I was watching Brazil versus Germany at Mineirão Stadium. Eu estava assistindo Brasil e Alemanha no estádio do Mineirão. Look, was watching. So the sentence is in affirmative form. Very good. Were your friends attending the World Cup with you? Estavam os seus amigos indo à Copa do Mundo com você? Were, before the subject. And then, at the end, the question mark. So,
The sentence is in interrogative form. Essa estrutura do passado acontecendo responde às perguntas: What was going on? What was happening? Ou ainda, What was taking place? Todas elas com o sentido de o que estava acontecendo. Para responder adequadamente a elas, precisaremos de was, were e o verbo principal com ing. Let's practice. Look. Implode, imploding. Ghana and Cameroon, implode. Ghana e Camarões implodem, entram em colapso. Assim, qual a melhor resposta para responder? What was going on? O que estava acontecendo? A. Ghana and Cameroon were imploding? Or B. Ghana and Cameroon imploded? É isso aí. A letra A responde adequadamente ao que estava acontecendo. Ghana e Camarões estavam implodindo. Pois é, eles não foram bem nessa Copa. Now you. Pay attention to the sentence. Have, tem. Spanish players have difficulties in the first game. Os jogadores espanhóis têm dificuldades no primeiro jogo. What was taking place? O que estava acontecendo? A. Spanish players had difficulties in the first game. Or B. Spanish players were having difficulties in the first game. That's it. Letter B. Look. Leaves. Deixa. Sai. Neymar leaves the game. Neymar deixa, sai do jogo. What was happening? The best answer for this question is A. Neymar left the game. Neymar deixou o jogo. Or B. Neymar was leaving the game. Neymar estava deixando o jogo. Yes, B. Neymar estava deixando ou saindo do jogo. Now look. Wins. Vence. Germany wins the 2014 World Cup in Brazil. A Alemanha vence a Copa do Brasil de 2014. Now, what was going on? The best answer for this question is A. Germany was winning the 2014 World Cup. Or B. Germany won, venceu, the 2014 World Cup. That's it. Letter A. Germany was winning the 2014 World Cup. A Alemanha estava vencendo a Copa do Mundo de 2014. Very good, guys. Good job. Há momentos que marcam muito a gente. Por que será? Vocês acham que o que envolve nossas emoções se registram mais em nossas memórias? Como seria se os nossos estudos tivessem toda essa vibração? Será que depende só de você? Só do seu professor ou da sua família? Bem, sabemos que quando nós queremos muito uma coisa, isso ninguém nos impede. Já parou para pensar nisso? Reflitam. Agora vocês já sabem. Estruturar ações em curso no passado. Se reportar ao passado contínuo na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Well, we got to the end of this class. Thanks, students. Take care. Bye.